Oi, Marcelo, tudo bom? Oi, querida. Você vai fazer o estudo hoje? Boa noite. Pronto, Cecília. Estavam É, no trato com o invisível. já estão falando aqui que é. E chamando-os Saci, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Eu não sei. Marcos, capítulo 3, versículo 23. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam os personagens das tragédias humanas. E, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Interessante que no nosso culto do lar, ontem, nós lemos uma passagem bem parecida com isso, né? De que, na verdade, no livro dos médiuns, falando que tem muito disso, né? De falar que quem está fazendo o trabalho mediúnico, de que quem está trabalhando nessa seara, que ele está com Satanás, né? Que ele está com os médios involuntários, principalmente, a gente estava lendo, e ele começa falando que a gente não vai conseguir retirar esses irmãos infelizes num primeiro momento, assim, mesmo porque a gente não é Jesus ainda, né? Mas que a gente precisa trabalhar com isso, né? Essas pessoas precisam de ajuda. E que essa questão de que as pessoas que trabalham, que usam na mediunidade, né, no bem, na nossa religião, que estão com Satanás, é uma coisa muito ilógica, porque Satanás expulsa Satanás, quer dizer, a gente fazendo bem está aliado à figura que representa o mal. Então, assim, para a gente parar e pensar, né? E que se a gente ficar assim meio desanimado, meio chateado, para a gente lembrar que Jesus foi chamado filho de Belzebu, feiticeiro, né? Então, para a gente não ligar para isso, não, seguir no trabalho, né? Tá bom. Então, vamos agora nos preparar, né, para a prece inicial.
Aí eu convido a todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar, né? A gente pensa assim com convicção, com a certeza de que seremos atendidos e a pessoa a quem queremos beneficiar será beneficiada, de acordo com a necessidade de cada um, né? Tá bom? Então vamos pensar, vamos elevar nossos pensamentos e vamos nos dirigir a Jesus, nosso mestre querido, amigo de todas as horas, que nunca, nunca nos deixa sem um amparo, sem um atendimento, mesmo quando no sofrimento, na dor, achamos que estamos sós, perdidos. Não, ninguém fica realmente, porque tem ao seu lado o amor imenso de Jesus. E em seu nome, em nome de Jesus, aqueles espíritos amigos vêm para socorrer a pessoa em sofrimento. Então, nós agradecemos muito a esse amigo querido, a esse mestre amoroso, que nesses dias tão doídos, tão sofridos que estamos vivendo, ele está aqui nos sustentando, está nos dando forças para que enfrentemos todas as dificuldades, todas as dores. Nós rogamos do fundo de nossos corações, Jesus amado, por todos aqueles nossos irmãos que estão passando por esse sofrimento imenso de perder seus entes queridos por causa dessa doença. Nós pedimos ao seu coração amoroso, Senhor, que fortaleça, que inspire os médicos, os pesquisadores, todos aqueles que estão na luta contra a enfermidade. Nós rogamos, Senhor Jesus, que nos dê força, coragem, consolação nesses momentos e que aceitemos sempre, acima de tudo, a vontade de nosso Pai, que sabe o que é bom para cada um de nós. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, pedimos o seu amparo, a sua inspiração para o Marcelo, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Então, nós vamos convidar o Marcelo São Tiago. Está aí, Marcelo? Boa noite, Vera. Estou aqui. Boa noite. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite para todos, meus irmãos, minhas irmãs. Uma satisfação poder participar desse estudo com vocês. E nós estávamos fazendo um estudo sequencial do Evangelho, mas esse estudo vai ser brevemente interrompido, porque a gente sempre aproveita esse início de ano para fazer uma série de estudos que nós consideramos muito importantes, particularmente nesse período, que tratam da questão da ambiência. Então, para quem já é espírita há um pouco mais de tempo, já pode estar mais familiarizado com esse tema, né, que apesar de nós frequentemente repetirmos, se mantém sempre atual e importante. Né? Mas pode ser que haja alguém novo na doutrina, e essas explicações, então, elas vão ser muito importantes para a sequência dos estudos que serão feitos semana que vem e na próxima. Então, o tema do nosso estudo de hoje é ambiência espiritual. Então, nós queremos, de certo modo, tomar consciência da existência disso, né? Existe uma ambiência espiritual e, basicamente, entender como nós nos relacionamos, construímos, atuamos e sofremos a atuação dessa ambiência espiritual. Então, vamos começar com o que nos parece mais próximo e mais concreto. Então, eu vou fazer perguntas retóricas, mas é só para ajudar o pensamento a acompanhar, né? Então, olhem para o ambiente à volta de vocês agora, né? Como você descreveria esse ambiente? O que você vê nesse ambiente? Não estou preocupado com a definição de dicionário,
até porque não é esse material que vai nos interessar agora. Mas que características você atribuiria ao ambiente em que você se encontra? Você acredita que você interage com esse ambiente? Ele exerce influência sobre você? Então, por exemplo, eu estou aqui numa sala que o recinto, as paredes, o teto, tem um ventilador ligado atrás de mim, tem luz aqui, tem alguns objetos, tem uns livros, tem uma mesa, um violão, tem um computador. Então, estou descrevendo as características materiais do ambiente à minha volta. Eu poderia acrescentar informações que não são percebidas pela visão, que é a presença dos objetos, mas, por exemplo, do tato, né? Eu posso dizer que aqui está mais ou menos quente. Então, a temperatura também vai integrar, também vai ser uma característica desse ambiente físico à minha volta, né? Então, por exemplo, se teve faxina recentemente aqui em casa, o chão, as coisas vão estar todas limpinhas, né? O cheiro agradável. Agora, se a casa está abandonada há muito tempo, podia estar muito empoeirada, né? O cheiro de mofo, se for um lugar úmido, frio. Então, esses aspectos também vão integrar a descrição do ambiente material à minha volta. Como é que nós atuamos sobre esse ambiente material? Então, por exemplo, se eu acordei de manhã e vim para cá e quero tornar esse ambiente aqui mais claro, então eu abro as janelas. Então, eu atuo diretamente sobre os objetos que compõem esse ambiente usando as minhas mãos, né? Se eu estou achando que aqui tá sujo, né? Ou então derrubei algum líquido aqui no chão, suco, vegetal, eu quero limpar, vou ter que usar as minhas mãos também, né? Então, para atuar no ambiente material, nós usamos normalmente as nossas próprias mãos. Eu estou achando que está quente aqui, eu vou lá e ligo um ventilador, né? Ou então está bagunçado, eu vou organizar as coisas, né? Então, estou achando que essas paredes já estão meio sujas, então eu vou dar uma pintura aqui. Então, de um modo geral, é assim que nós atuamos no ambiente material que está em torno de nós, né? Assim como nós atuamos sobre toda a matéria, né? Manipulando. Usamos as nossas mãos diretamente ou ferramentas das quais nós lançamos mão para atuar no ambiente à nossa volta. Então, poderia usar aqui vassoura, aspirador de pó, um balde com água, tinta e tal. Bom, pincel. Estou atuando no meu ambiente material. Interessante que uma coisa que nunca fez parte desse estudo antes para mim, mas me ocorreu agora, né? Nós estamos aqui também, nós não estamos no mesmo ambiente material, mas nós estamos compartilhando o ambiente agora. O que vocês acham? Eu estou vendo o Gustavo ali, tem uma paredinha verde ali atrás do Gustavo, né? Aqui não tem nada, tem nenhuma parede verde. Então, o Gustavo e eu estamos em ambientes materiais diferentes. Mas ambiente virtual, né, Marcelo? É isso aí, Cecília, é isso que... Eu já fiz esse estudo várias vezes e nunca toquei nesse ponto, né? Mas agora isso faz parte do nosso cotidiano, né? Nós estamos compartilhando um ambiente virtual, né? Então, apesar de estarmos espacialmente afastados uns dos outros, nós podemos nos ver e ouvir, e dessa maneira nos influenciarmos, né? Nós podemos compartilhar sentimentos assim também, né? Então, quando nós nos reunimos às quintas-feiras, por exemplo, né, naquela reunião de estudo do Evangelho, que substitui a reunião mediúnica, a gente se preocupa muito em lembrar da importância da nossa concentração, do pensamento elevado, e mesmo que, de repente, em ambientes físicos distanciados, diferentes uns dos outros, nós podemos compartilhar ali um mesmo foco de atenção, um mesmo conjunto de ideias e até mesmo sentimento de desejo de ajudar as pessoas e tal. Então, esse ambiente virtual ele nos tem favorecido nesses momentos de afastamento social, de pandemia, a que nós possamos compartilhar coisas. Mas tem
tem um terceiro ambiente, né? Então, a gente tem esse ambiente material, né, no qual nós nos encontramos agora. Tem esse ambiente virtual compartilhado, mas existe também um ambiente, uma ambiência espiritual. Então, o que é isso? Como é que a gente pode entender essa ambiência? Então, em cada ambiente físico desse que eu estou vendo a Diana ali, quietinha, atenta, prestando atenção, estou vendo a Valdívia, a Cleusa também ali, paradinha, ouvindo, prestando atenção, estou vendo a Laura lá no meio daquela floresta ali, naquelas árvores e tal. Mas, então, mesmo que a Sandra também, com aquelas plantinhas bacanas ali atrás, independente dos objetos que venham a compor o nosso ambiente físico, nós sempre nos encontramos também num ambiente espiritual. Do que esse ambiente espiritual é composto? Então, assim como eu descrevi o nosso ambiente físico, não só relatando os objetos presentes, mas a disposição dos objetos, as condições de luminosidade, de higiene e coisas do tipo, nós também podemos descrever um ambiente espiritual. Mas para a gente entender melhor o que é esse ambiente e como nós interagimos com esse ambiente, primeiro a gente precisa entender do que esse ambiente espiritual é feito. Então, o ambiente físico é composto de matéria. Matéria propriamente dita, matéria bruta. Essa que sensibiliza os nossos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Matéria bruta. Compõe o nosso ambiente físico. O que é que compõe o ambiente espiritual, dentro do qual nós também nos encontramos? Então, a substância, o elemento constituinte do ambiente espiritual é o fluido. O que é o fluido? Então, o fluido, ele é, em algum grau, matéria, mas eu vou precisar começar a definir os termos agora para não embolar, não ficar confuso. Então, vou ter que dar uma pausa nessa definição de ambiência, né, nesse estudo de ambiência, para voltar um pouquinho para trás dos elementos gerais do universo. Então, o que a doutrina espírita nos informa com relação a tudo que existe, né? Então, no universo, há basicamente 2 elementos, espírito e matéria. E acima desses elementos, não fisicamente acima, né? É uma maneira de falar, né? Mas assim, mais importante, né, do que esses elementos, anterior a eles, né, o Criador, Deus. Então, se você pensar em qualquer coisa que possa existir, ou essa coisa é Deus, ou ela é espírito, ou é matéria, ou combinação desses 2 elementos, espírito e matéria, né? Então, nós temos Deus e, tirando Deus, todo o resto que você pode imaginar, ou é espírito, ou é matéria, ou uma combinação desses elementos. Mas quando eu falo em espírito e matéria, eu ainda estou falando de coisas diferentes, de estruturas, corpos individualizados, organizados. Eu estou falando de elementos, de princípios. Então, Deus teria criado um elemento dotado de inteligência, de capacidade de desenvolvimento de virtudes, um elemento capaz de sentir. Esse elemento dotado de inteligência, de sentimento, é o espírito. Ele não surge imediatamente como um ser individualizado, já consciente da sua existência, pensando, elaborando. Não é assim. Então, ele tem
um estágio muito primitivo do qual nós não temos informação. A gente não estamos lá na criação. E tem um outro elemento que Deus criou, então tem esse elemento que ele tem em germe a capacidade de compreender as coisas, de sentir apreciação estética, compreensão intelectual, né, sentimento, emotividade. Esse elemento é o espírito. E tem o elemento material, que é o elemento passivo, é aquele sobre o qual o espírito irá exercer ação. Então, vamos imaginar, né, esses dois elementos, espírito e matéria. Então, esse elemento espiritual, nas suas formas mais rudimentares que nós podemos imaginar, ele é chamado princípio inteligente. E ele está ligado a formas de vida mais rudimentares também. Então, você imaginar um protozoário, né? Um ser unicelular, imaginar uma plantinha, né? Imaginar um inseto. Então, aquilo que você está vendo ali, no microscópio, no caso do protozoário, ou diretamente, no caso da plantinha ou do inseto, aquilo ali não é só um montinho de matéria, não é só uma porção de matéria. Tem princípio inteligente ligado àquilo ali. Ou seja, algo que deriva desse elemento que eu chamei de espírito. Então, imagina que Deus criou basicamente dois elementos, espírito e matéria. E qualquer coisa que você imaginar que existe no universo é ou um ou outro, ou uma combinação desses dois. Então, quando eu vejo uma plantinha, o que eu estou vendo é a parte material. Mas eu sei que além das células, né, que compõem esse corpo, dos elementos físicos, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, além desses elementos físicos, né, desses átomos, dessas moléculas, dessas células que compõem, existe também um princípio inteligente ali, ou seja, nem tudo ali deriva do elemento material, tem alguma coisa do elemento espiritual ali também. Bom, então, quando esse princípio inteligente, à medida que ele vai se elaborando, se transformando, evoluindo, ele vai habitando corpos mais complexos, até que em algum momento do seu desenvolvimento, ele atinge a consciência da sua própria... Ele primeiro individualiza, porque tem um momento que ele não está individualizado ainda, então individualiza esse princípio inteligente, e mais tarde esse princípio inteligente ele vai entrar para o reino hominal. Então ele vai tornar-se humano, e aí a partir daí a gente não chama mais princípio inteligente, a gente chama simplesmente de espírito. Então nota que a palavra espírito ela veste ideias relacionadas, mas um pouco diferente. Então a palavra espírito, e a gente até usa grafias diferentes, quando eu quero me referir a esse elemento geral que existe no universo, que não é Deus e que não é matéria, eu uso espírito com letra minúscula. Se eu digo assim, a minha esposa é médium e ela, durante a reunião, ela viu o espírito Bezerra de Menezes. Esse ser individualizado, consciente da sua existência, e que integra, né, o reino hominal, é um ser humano. Então eu digo o espírito Bezerra de Menezes, vou grafar espírito com letra maiúscula, porque eu não estou me referindo a um elemento. Em geral, estou me referindo a um espírito particular, uma pessoa. Bom, mas então, nós temos esse elemento, o espírito, temos o elemento material. Então, se eu pensar no elemento espiritual e imaginar que ele vai se desenvolvendo, vai se transformando, né, ele inicialmente é princípio inteligente e ele estagia junto a corpos muito simples. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai passando a habitar corpos cada vez mais complexos. E ele vai aprendendo a dominar os processos importantes para o funcionamento desses corpos. Então, os corpos humanos são dotados de sentidos
que são muito importantes para a nossa relação com o mundo. Mas como é que a gente aprendeu a ver, né, a ouvir, a linguagem articulada, a fala, né, o sangue levando nutrientes para todas as células do corpo, as células respirando, se alimentando. Então, todos esses processos, eles têm que ser aprendidos pelo princípio inteligente, né? Então, é por isso que nós vemos que tem um serzinho lá pequenininho que começa a ser sensível à luz. Aquilo ali vai dar origem mais tarde a um olho, a um sistema visual, né? A capacidade de enxergar vai ser elaborada lá no... Então, isso no lado do espírito. E no lado do elemento material? Então, se eu pensar agora no elemento material, esse elemento no seu estado mais simples é chamado de fluido cósmico, ou fluido cósmico universal. É matéria num estado que não sensibiliza os nossos sentidos. Nós encarnados não somos capazes de perceber o fluido nesse grau de sutileza, de pureza. É o fluido no seu estágio zero, vamos dizer assim. Eu imagino que muitos espíritos desencarnados também não percebam o fluido nesse estágio. Mas assim como a matéria, a gente tem uma tabela periódica com lá um pouco mais de 100 elementos. Não chega a isso, pensar nos naturais, mas tem os artificiais também. Mas esses elementos, que seriam os tijolinhos básicos de construção, né, o hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, os metais todos, né, os alcalinos terrosos, então, todos aqueles elementos, os gases nobres, todos aqueles elementos vão compor tudo de matéria que está à sua volta. Se olhar no ambiente à sua volta, todos os objetos, por mais complexo, esse computador que está aqui na minha frente, televisão, esse copo de vidro, a parede, o cimento, tudo, os livros, tudo que está aqui é feito de uma combinação daqueles elementos da tabela periódica. Então tem um conjunto ali de tijolinhos, e esses tijolinhos se reúnem para formar tudo o que nós reconhecemos como mundo material. Só que, assim como a gente tem isso com a matéria, que já está mais lá para frente na linha que eu estou seguindo, né? Se eu voltar lá para a origem, então tem esse fluido cósmico universal, que seria o elemento material no seu estágio mais rudimentar, mais simples. Então, esse fluido ele vai dando origem a uma diversidade de outros fluidos. E vão compor, então, o que, por analogia, eu vou chamar de a matéria do plano espiritual. Então, eu estou aqui e estou vendo uma série de objetos que eu sei que são constituídos da combinação daqueles elementos da tabela periódica. Mas, e quando você lê uma obra do André Luiz, né, que descreve, por exemplo, um ambiente lá em nosso lar, uma casa, um aeróbus, Parque das Águas, aquilo que ele está descrevendo é feito de quê? Não é feito desses elementos da tabela periódica que a gente tem aqui. Aquilo lá não é matéria bruta. A gente, com esses olhos aqui da carne, não consigo enxergar nosso lar. Então, aquilo lá é feito de matéria, mas uma matéria quintessenciada. Então, para tentar tornar mais claro e haver menos confusão na terminologia, eu vou passar a usar o termo matéria, a partir de agora, para me referir à matéria que sensibiliza os nossos sentidos. E quando eu quiser me referir à matéria nesse estado mais quintessenciado, que eu não percebo através da visão ou do tato ou da audição, mas que vocês vão ver mais tarde, com a qual eu interajo, eu posso exercer ação sobre esse fluido e sofrer, mesmo estando encarnado. Eu só não vou perceber esse fluido, não vou enxergar, não vou ouvir, não vou tocar, não vou sentir através do tato. Mas esse elemento está em todo lugar no universo. Então, é como se fosse uma espécie de atmosfera. Só que a diferença é que a atmosfera ela sai muito pouco do planeta. E tem planeta que nem tem. No caso da Terra, ela tem uma atmosfera. A atmosfera é uma camada de gás que envolve o planeta, mas que tem, sei lá, alguns quilômetros. Se
se você se afasta muito, no caminho entre a Terra e a Lua, por exemplo, né, bem antes da metade do caminho, muito antes da metade do caminho, você já não tem mais atmosfera nenhuma. Mas imagina se a atmosfera se estendesse pelo universo inteiro. Isso não acontece no caso dos gases que compõem a nossa atmosfera, do ar, mas acontece no caso dos fluidos. Os fluidos preenchem o universo inteiro. E quando eu digo fluido, aqui estou me referindo. Então, esses fluidos, que vão ser os elementos importantes do nosso estudo de hoje, para a gente entender o que é ambiência espiritual e como é que nós interagimos com ela, nós nos relacionamos com ela, precisamos entender esses fluidos como algo mais, digamos, mais denso do que o fluido cósmico universal, que é aquele fluido no estado zero, né? Acabou de sair das mãos de Deus, usando uma imagem pictórica, assim, né? Sem uma analogia. Deus acabou de criar a matéria, então é fluido cósmico universal. Esse fluido vai sofrendo transformações e dando origem a uma diversidade imensa de fluidos. Assim como a gente tem uma diversidade de matérias, né, de corpos materiais, com características diferentes, há uma enorme diversidade de fluidos. Quando esses fluidos se adensam mais ainda, eles vão dar origem ao que a gente chama de matéria propriamente dita, que é essa matéria bruta, essa matéria que sensibiliza os nossos 5 sentidos. Então, vamos imaginar que os fluidos, eles funcionam, não em todos os graus, vamos dizer, mas tem uma categoria de fluidos que funciona para os espíritos desencarnados como a matéria funciona para nós encarnados. Como é que os espíritos desencarnados atuam sobre os fluidos, sobre essa matéria à volta deles? Então, imagina que nós somos exploradores, chegamos num país novo, que não tem ninguém, assim, numa ilha deserta. Aí a gente quer construir coisas lá. Então a gente pode, de repente, cortar umas árvores, fazer uma clareira, né? Abrir uma clareira. Aí, com o tronco das árvores, a gente pode construir uma cabana, né? E aí desenvolver utensílios e tal. Tudo isso a gente tem que usar as mãos. A gente não vai sentar, né, de perninha cruzada no chão, fazer uma rodinha, começar a pensar, e aí aparece casa, aparece cabana, aparece fogueira. Não. A gente tem que pegar a matéria, tem que usar a mão, manipular. Mas no caso dos fluidos, a atuação é exercida pelo pensamento. Então, nós atuamos sobre a matéria bruta usando as nossas mãos, mas atuamos sobre essa matéria mais sutil, quintessenciada, que eu estou chamando de fluido, com os nossos pensamentos. Então, se me permitem a licença poética aqui, assim como nós manipulamos a matéria, é como se nós estivéssemos pensipulando os fluidos. Eu penso e imprimo qualidades nos fluidos. Então, eu posso imaginar os fluidos como sendo inicialmente neutros. E esses fluidos, eles vão adquirir características dos pensamentos e sentimentos que atuam sobre eles. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Se alguma coisa não estiver clara, por favor, me interrompam e podem fazer a pergunta. Tá? Eu vou supor que vocês estão entendendo, vou continuar avançando. Então, bom, mas são só os espíritos desencarnados que atuam nos fluidos que compõem, né, o nosso ambiente? Se eu pensar lá em nosso lar, eu não sei se algum encarnado já esteve próximo da região ali, né? Mas acho pouco provável que a gente consiga atuar sobre os fluidos lá de nosso lar, apesar de que o pensamento ele atinge distâncias, né? Quando eu faço uma prece aqui, eu posso atuar sobre uma pessoa que está distante de mim, uma pessoa doente no leito, no hospital, pode sofrer a ação de uma prece feita por mim aqui na minha casa, né? E são os fluidos que vão ser esse veículo do meu pensamento, né? Mas tem um elemento que é importante para nos ajudar a compreender esse quadro,
né, de como nós interagimos com o ambiente à nossa volta, que é uma derivação do fluido, quer dizer, é um produto do fluido, que é o perispírito. Então, todo espírito, todo ser inteligente aglomera em torno de si, né? E esse entorno também é um pouco figurado, né? Assim, não é como se fosse uma coisa embrulhada, mas a gente pode pensar assim, a gente tem dificuldade disso, que é uma coisa muito abstrata. Então, imagina que você tem um espírito puro, não tem matéria nenhuma, é só espírito. Ele é um ser inteligente. Mas a gente nunca vai encontrar esse espírito totalmente descolado de matéria em algum grau. Todo espírito, ele aglomera em torno de si fluidos que vão compor o seu perispírito. É como se fosse um corpo do espírito. Então, eu aqui encarnado, Marcelo, eu sou um espírito, e nesse momento eu tenho como que dois corpos. Um de matéria grosseira, bruta, que é o que vocês enxergam aí, que a minha câmera está captando, né? O meu rosto, pelo menos. Mas, por exemplo, mais tarde eu vou dormir, meu corpo estará repousando e eu posso não me desligar completamente, né? Perder a conexão, mas eu posso me afastar momentaneamente do meu corpo em espírito, mas eu estarei carregando esse corpo fluídico. Então, se um médium enxerga isso, né? Engraçado, eu cresci numa família toda espírita, com um monte de médium. Então, o meu tio, ele morava numa casa com a minha tia e os filhos embaixo, no andar de cima da casa, era a mãe dessa minha tia e duas irmãs que não se casaram. A mãe dela era viúva e duas irmãs que não casaram. Então, essas duas irmãs moravam num quarto. Então, e uma era médium com vidência. Então, quando uma dormia, assim, saía do corpo, outra via, né? Ela saindo do corpo. Então, isso que você está vendo ali é o perispírito, né? É esse corpo fluídico. Então, ele também se sutiliza à medida que o espírito evolui. Então, num espírito mais atrasado, esse perispírito será feito de fluidos mais grosseiros. E num espírito mais evoluído, esse perispírito será constituído de fluidos mais sutis, mais depurados. Mas sempre tem essa... Eles dizem que com o espírito puro é tão sutil o perispírito que é como se não tivesse. É como se ele não tivesse perispírito. E é difícil para a gente traçar a fronteira entre o não ter e o como que não tivesse, mas é muito sutil. Mas o importante é que o espírito, de um modo geral, ele está sempre com esse perispírito, né? Que é feito de fluido, que é a matéria. E o fluido é o que compõe o ambiente. Aliás, é do próprio ambiente que nós retiramos os fluidos que compõem o nosso perispírito. Tanto que os espíritos nos dizem que se um espírito, por exemplo, que saia de um planeta e vá para outro planeta, né? Nesse planeta que ele está visitando, o perispírito dele não vai ser feito dos fluidos que ele carregou daqui da Terra. O espírito sai da Terra e vai lá para outro planeta. Lá nesse outro planeta, o perispírito dele vai ser composto dos fluidos de lá. Então, o espírito sempre compõe o seu perispírito com os fluidos do ambiente em que ele se encontra. Então, percebam só a interação íntima, né? Então, isso nos ajuda a compreender, por exemplo, você chega numa casa, né? Imagina que você tem uns vizinhos, né? Uma família, que é uma família harmoniosa, de pessoas que têm afinidades e que se gostam, e que mesmo que tenham diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, mas que lida bem com essas diferenças de maneira bem-humorada, que sabe, que se trata com carinho, com respeito. Aí você chega na casa dessas pessoas, imagina que elas estão almoçando, então é um momento que de repente está todo mundo ali, mas ninguém está falando na hora, um está bebendo água, outro está mastigando, não sei o quê. As pessoas estão em silêncio, mas você entra ali e você se sente bem. Você não sabe muito bem dizer por quê, mas a gente usa uns termos por comparação de, nossa, o ambiente aqui é leve, né, suave, né, uma sensação assim de leveza mesmo, de bem-estar, né? Agora, por outro lado, imagina que você tem uma família
vizinhos teus, que é uma família muito desarmoniosa, de muita confusão, muita brigalhada e tal. Imagina que acabou de ter assim, uma briga muito feia, as pessoas se destrataram, se desrespeitaram, disseram coisas ruins umas para as outras, e aí acabou a briga, eles não estão mais, não tem ninguém gritando, está todo mundo em silêncio, um está na sala, outro está no quarto. Você entra naquela casa, mesmo que as pessoas não estejam falando nada, você diz, nossa, o clima aqui está pesado, né? O ambiente está pesado. Ora, não tem alguma coisa, não tem nada a ver com a gravidade isso. Esse pesado, né? Porque peso é uma força que os planetas exercem sobre os corpos, né? Então, eu digo, esse corpo que tem um peso não é uma propriedade dele, né? É um puxão que a Terra está dando nele, é uma força exercida. Mas, no caso, quando você diz que entrou num ambiente, nossa, esse ambiente está pesado, está carregado, esse pesado não tem nada a ver com a gravidade, né? Você não entra ali e o seu ombro não curva porque tem uma coisa pesada te empurrando para baixo. Não é isso. Mas é o termo que a gente achou de descrever essa sensação ruim que a gente tem, que não tem a ver com você ter ouvido uma palavra desagradável, porque não tem ninguém falando nada no momento. Mas você percebe o ambiente. E essa percepção não tem a ver com os seus 5 sentidos. Tudo bem que se você chega e vê pessoas sorrindo, né, essa visão é mais agradável do que pessoas carrancudas. Mas não é disso que eu estou falando. Não é a informação que você recebe pelo som, pela luz, pelo tato. Não. É uma percepção que está além dos nossos 5 sentidos, né? Aí é o espírito que está sentindo diretamente. E essa percepção vem da interação dos fluidos ambientes com o teu perispírito. E depois, o espírito. Então, o perispírito seria o órgão sensitivo, né, do espírito. Né? Assim como, por exemplo, em todo o meu corpo tem a percepção do tato, a visão é concentrada no olho, a audição no ouvido, mas o tato está em todo o seu corpo. Né? Então, imagina que todo o seu perispírito é um órgão sensitivo. Né? Ele percebe, ele recebe as impressões dos fluidos ambientes, interage com eles. Então, esses fluidos que compõem, que estão presentes num ambiente material, com as qualidades que eles receberam dos pensamentos e sentimentos que atuaram sobre eles. Então, assim como eu estou aqui nesse quarto, tem, além de todos os objetos que eu estou vendo, tem ar aqui. Né? E esse ar pode ser, por exemplo, poluído, dependendo de se eu moro numa rua onde passa muito carro, muito ônibus, muita fumaça, esse ar pode estar mais poluído. Se eu moro mais perto da praia, aí já tem uma maresia aqui no ar, mais úmido, tal. Então, são as características físicas do ambiente. Agora, além desse ar, dos objetos todos e do ar, há fluidos. E as características que esses fluidos apresentarão são as características dos pensamentos e dos sentimentos daqueles que ali se encontram. Então, assim como nós nos sentimos responsáveis por cuidar das características físicas do ambiente em que nós vivemos, né? Então, mais uma vez, estou vendo o Guga aqui, e o Guga tem um colégio. Eu tenho certeza que ele tem uma preocupação com que o colégio apresente condições físicas adequadas para a atividade nobre que ele desempenha lá, né? Que é formar caracteres, né? Trazer informações relevantes, né, para aqueles meninos, para aquelas meninas que estão estudando lá. Então, tem uma preocupação com a higiene do ambiente, com a ventilação, com a iluminação, a presença de objetos que sejam úteis para as atividades pedagógicas que vão ser desenvolvidas ali. Então, assim como todos nós nos sentimos responsáveis por cuidar das características físicas do ambiente em que nós nos encontramos, seja a nossa casa, seja o nosso ambiente de trabalho, seja o centro espírita, onde eu tenho muita fé e esperança de que os encontrarei novamente e abraçarei. Mas assim como nós cuidamos das características físicas do ambiente, né, então queremos paredes limpas, né, o ambiente arejado, bem iluminado,
né, que não seja muito quente para a gente aguentar e poder se concentrar na palestra. Então, tem um ventilador, um ar-condicionado, uma coisa assim, ou janela aberta. Então, assim como a gente cuida das características físicas do ambiente, e essas características exercem efeito sobre nós, porque se eu estou num lugar, não é, que é claro, que é arejado, cuja temperatura é agradável, que está limpo, que não está totalmente bagunçado, as coisas estão organizadas, eu me sinto bem. É mais agradável estar num local assim. Não é? Nós cuidamos disso, por isso que nós limpamos a nossa casa frequentemente, tá? Organizamos as coisas, para que nós nos sintamos bem. Porque nós não só agimos sobre o ambiente, mas somos influenciados por ele. Né? Então, tem uma questão aí de cor, né? Restaurante, hospital, tem todo um estudo de cores que favorece determinado estado de espírito, determinadas inclinações que são mais propícios para uma coisa e outra, assim como os sons também. Né? Então, se você vai fazer aí um som ambiente, né? Por exemplo, a ambientação para o passe numa casa espírita é diferente da ambientação que você faz numa festa de aniversário para receber os seus amigos, né? Ou, por exemplo, a música que algumas pessoas gostam de colocar para trabalhar e tal, uma coisa. Então, tem características apropriadas à atividade que vai se desenvolver ali. Então, assim como nós cuidamos de todas essas características do ambiente material à nossa volta, agora que nós já sabemos que existe uma ambiência espiritual, e o que é essa ambiência espiritual? Essa ambiência ela é formada por fluidos com as características dos pensamentos e sentimentos daqueles que atuam sobre eles. Então, eu estou aqui num ambiente físico. Eu estou pensando, estou tendo pensamentos e sentimentos. Esses pensamentos e sentimentos se imprimem nos fluidos que também compõem esse ambiente aqui. Então, esses fluidos com as suas características é o que nós chamamos de ambiência espiritual. Então, não é mais se a parede está limpa ou suja, se o ambiente está organizado ou bagunçado, se está quente ou frio, se está iluminado ou escuro, se é abafado ou ventilado. Isso é característica física. Agora, as características dos fluidos presentes aqui, além do ar, as características que esses fluidos vão apresentar e que são impressas neles pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos presentes, encarnados ou desencarnados, isso é a ambiência espiritual. E assim como nós somos responsáveis por cuidar da ambiência material, né, da higiene, da organização, da ventilação, da iluminação do nosso ambiente físico, nós também temos responsabilidade com relação à ambiência espiritual. Então, isso é importante em qualquer lugar. É importante na nossa casa, é importante no nosso local de trabalho, mas é particularmente importante no centro espírita. Por que é importante em qualquer lugar? Porque nós interagimos com essa ambiência e sofremos dela influência. Então, por exemplo, nenhum de nós é um espírito puro, é um espírito que já, digamos, se consolidou no bem. Nós ainda flutuamos entre momentos mais felizes, mais iluminados, momentos de maior autocontrole, de pensamento elevado, e momentos de irritação, em que nós, de repente, perdemos a paciência, em que nós não conseguimos controlar determinadas inclinações, e nós ficamos aí flutuando entre essas diferentes condições. Então, o ambiente ele pode exercer influência sobre esse nosso estado. Então, eu estou aqui assim meio... não estou nem de bom humor, nem mal-humorado. Assim. Eu estou meio neutro. Mas eu chego num ambiente e as pessoas estão todas bem-humoradas, e me tratam com delicadeza, com carinho, com atenção.
a tendência é que eu migre para esse estado de espírito. Mas eu estou aqui, acordei, não tem nada assim particularmente me deixando feliz, nem me chateando. Acordei, ainda estou meio sonolento, estou indo para o trabalho. Chego no trabalho, está uma confusão, uma fofocada, né? Está um clima... Existe uma probabilidade maior de eu migrar para esse estado de irritação, né? Então, isso que não depende só de conversar com as pessoas, mas do próprio estar presente no ambiente, da própria ação fluídica que o ambiente tem sobre mim, porque esse perispírito, que é feito de fluido, é como uma esponja. Então, ele absorve os fluidos do ambiente e ele também irradia fluidos para o ambiente. Então, nós estamos em constante troca. Assim como eu estou formando o ambiente, eu também estou sofrendo impressões que eu recebo desse ambiente. Então, é óbvio que, no que diz respeito à minha casa, eu vou querer que essa ambiência seja boa, né? Para que eu e minha família nos sintamos bem, né? Então, fluidos deletérios podem trazer desarmonias para o perispírito e que mais tarde podem se tornar doenças, né? Isso pode, digamos, refletir no organismo físico, porque o perispírito está em contato célula a célula com o seu organismo físico, molécula a molécula. Tem uma simbiose aí, né, entre o perispírito e o corpo, né? Uma troca contínua de informações entre o corpo e o perispírito. Então, e entre o perispírito e o ambiente em que você se encontra, que é todo fluídico, é feito da mesma substância do teu perispírito, né? Então, tem toda uma troca aí. Tem um ponto importante, eu acho que é um momento interessante para colocar isso, porque até onde eu cheguei e com as coisas que eu disse, pode dar a impressão que nós ficamos assim meio que à mercê da ambiência, né? Mas, assim como existem leis que regulam o comportamento da matéria, né? Por exemplo, por que os gases nobres não constituem moléculas, assim como, por exemplo, carbono faz moléculas imensas, né? As moléculas orgânicas são moléculas de não há muitos átomos de carbono, hidrogênio. Tem uns elementos que se ligam muito facilmente. Tem uns que preferem se ligar a uns e não a outros. E tem os gases nobres que parece que meio que não gostam de se ligar com ninguém e tal. Então, por quê? Porque existem regras para o comportamento da matéria. Do mesmo modo, também há regras para o comportamento dos fluidos. E entre os fluidos, a regra que prevalece é a da semelhança. Então, vamos resgatar pontos importantes. Eu sou um ser pensante e sentinte. Penso e sinto. Pensamento e sentimento atuam sobre fluidos, imprimindo qualidades nesses fluidos. Eu possuo um perispírito que está em contato direto comigo, o espírito, com o corpo, que é feito de fluido, que interage com o ambiente. Então, será que isso quer dizer que se eu chegar num local onde a ambiência é ruim, isso tem que necessariamente me fazer mal? Eu tenho que sofrer uma influência negativa? Ou existe alguma maneira de eu me precaver, ou de me proteger contra a influência de fluidos perniciosos? Então, o que os espíritos nos ensinam é que os fluidos dessemelhantes se repelem e os semelhantes se atraem. Então, se eu mantenho pensamentos elevados e sentimentos puros, eu estarei imprimindo essas qualidades no meu perispírito. E o meu perispírito, então, só irá atrair ou absorver, né, fluidos que se aproximem dessas características. Os fluidos muito semelhantes vão ser repelidos. Então, tem uma história interessante, né? Nós, de um modo geral, como nós não somos ainda, já não somos, né, aqueles espíritos renitentes no mal, assim, né, convictos do mal, mas ainda não nos firmamos completamente no bem, a gente ainda flutua um pouco, nós costumamos ser mais sensíveis
aos diferentes ambientes, né? Mas um espírito mais firme, no seu pensamento elevado, na sua pureza de sentimentos, né, ele não vai sofrer as consequências negativas de um ambiente ruim, né? Ele irá repelir esses fluidos. Então, é uma história interessante que todo mundo conhece, mas acho que ela ilustra bem essa situação, né? Quando um sujeito tentou levar o Chico num prostíbulo porque não estava gostando da dimensão que a tarefa espírita do Chico estava tomando na cidade. Ele queria dar uma desacreditada no Chico, assim, né? Então, se ele fosse pego, né, num prostíbulo, isso tiraria lá um pouco do crédito dele. Só que acontece que o Chico já atendia aquelas moças que trabalhavam lá, recebia elas, conversava, ajudava com coisas e tal, elas gostavam demais do Chico. Então, quando eles estavam chegando perto lá do prostíbulo, que uma delas avista ele, né, vai lá para dentro correndo, contando para as outras: "Ih, o Chico está chegando aí, gente, o Chico e tal". Eu sei que quando ele entrou lá, já tinha uma toalha em cima da mesa, estavam todos sentados já para fazer um culto, assim. Aí fizeram um culto lá. Então, nota que um local com uma ambiência que certamente não combinava com a do Chico, ficou diferente ali, né? Eu imagino que durante aquele culto a ambiência tenha se modificado bastante, né? Certamente porque elas ali estavam tendo outros tipos de pensamento, mas muito também pela influência, o impacto da presença do Chico, né? E o seu equilíbrio, a sua disciplina em pensar bem, né, em sentir bem, acaba criando, né, uma atmosfera, né, uma ambiência fluídica em torno dele que se impõe, né? Bom, então, de posse desses elementos, desse entendimento que a gente constituiu até agora, a gente pode avançar sobre a responsabilidade que nós temos, primeiro, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que a gente se encontre, mesmo na rua, mas principalmente quando a gente está no centro espírita. Então, em todo lugar, a ambiência boa terá efeito bom sobre mim, a ambiência ruim terá efeito ruim. Mas no centro, a coisa ultrapassa isso. Não é só uma questão de estar no lugar e o ambiente ser mais saudável para você. A ambiência no centro espírita, ela tem efeito direto sobre as atividades que são desenvolvidas ali, né? Então, por exemplo, a qualidade de um parafuso feito numa fábrica, imagino eu, né? Se a máquina está funcionando direito, se o funcionário, né, o operário, fizer as ações todas corretas, se está um clima ameno, de felicidade, o pessoal está todo chateado, triste, com raiva, a qualidade do parafuso vai ser a mesma. Agora, num centro espírita, todas as atividades que são realizadas ali, né, e a eficácia delas, o êxito dessas atividades, está intimamente associada à ambiência espiritual. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com relação aos nossos pensamentos, à nossa postura, aos nossos sentimentos, quando nós estamos numa casa espírita. Mesmo que você vá lá só para assistir a palestra, você entra, senta, ouve, levanta e vai embora. Mas você ali está atuando sobre o ambiente, você está ajudando a construir um ambiente. O que nós sabemos é que nos centros bem constituídos, nos centros sérios, bem organizados, a espiritualidade superior que dirige os trabalhos, ela constitui uma ambiência antes dos encarnados chegarem. Mas se a gente chega lá e tem pensamentos que não estão em sintonia com o trabalho que vai ser realizado, nós vamos alterar as qualidades daqueles fluidos. E isso vai atrapalhar o êxito dos trabalhos realizados lá. Então, num centro espírita, todo mundo, querendo ou não, é trabalhador. Não tem nenhuma pessoa que seja, digamos, neutra. Quando você entra numa casa espírita, você já está trabalhando, porque os seus pensamentos e sentimentos estão ou fortalecendo
a ambiência positiva constituída ali, o que vai contribuir para o sucesso do trabalho, ou atrapalhando. Então, às vezes, nós damos, ao invés de nós contribuirmos, nós damos trabalho para a espiritualidade, que tem que tentar ficar ali meio que bloqueando a gente, né? Não deixando os nossos fluidos malsãos atrapalharem a ambiência. Bom, então isso é uma reflexão importante, né? E como eu imagino que em algum momento nós estaremos novamente reunidos na nossa casa espírita, é importante nós nos lembrarmos disso, mas isso também é importante durante as nossas reuniões virtuais, né? Porque nós estamos aqui irradiando fluidos que a espiritualidade pode utilizar para realizar atendimentos. Então, nós não estamos mais no ambiente físico da agremiação, que está lá fechada. Mas pode ser que a espiritualidade recolha dos nossos lares fluidos que sejam úteis para o atendimento a espíritos lá na agremiação, né? Bom, vamos pensar agora um pouco por que a gente sempre escolhe essa época do ano para falar desses assuntos. Então, eu falei da ambiência aqui na nossa casa, na ambiência no nosso local de trabalho, na ambiência no centro espírita. Mas a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso centro espírita ficam numa cidade. E essa cidade tem uma ambiência. Claro que, né, assim como a paisagem vai mudando à medida que você muda de rua, muda de bairro, a ambiência também. Mas existe... Desculpem. Existe uma interação. Então, a cidade não é constituída de compartimentos fechados que não interajam uns com os outros, né? Então, existe uma ambiência geral da cidade, mesmo que em pontos específicos ela possa ter características diferentes, né? Bom, e assim como o nosso pensamento e nosso sentimento atua nos fluidos do ambiente em que nós nos encontramos mais próximo, esses pensamentos e sentimentos, eles também vão impactar na psicosfera, ou seja, na atmosfera espiritual que compõe a nossa cidade. Então, nós sabemos que nessa época do ano acontece uma festa, que é considerada uma festa popular, né? Já é uma tradição aqui na nossa cidade, em muitas outras do nosso país. Mas quando nós paramos para avaliar quais são as origens, os objetivos, qual é o móvel das pessoas quando se reúnem nessa festa, nós percebemos que isso tem muito pouco a ver com evolução espiritual. Pelo contrário, tem muito mais a ver com sensação, com a matéria. Então, é por isso que nós vemos as músicas, elas estimulam isso, a sensualidade, a maneira como as pessoas se vestem, né? A presença massiva, né, de substâncias que atuam diretamente sobre a nossa capacidade de raciocínio, né, sobre o nosso campo lá de julgamento, de avaliação. Tudo isso acontece durante essas festividades. E essas ações, muitas vezes motivadas pelo desejo de fruição de prazeres físicos, destituídos de qualquer senso de responsabilidade, de compromisso, essa inclinação para viver única e exclusivamente as impressões da matéria, influenciados, né, estimulados pelo uso do álcool, de drogas. Isso tem consequências visíveis, né? Então, criminalidade, abusos sexuais, acidentes. Isso daí não precisa ir para o centro espírita para descobrir que acontece nesse período. Mas tudo isso também está pesando
está criando uma atmosfera, né, uma ambiência espiritual que só vai inclinar as pessoas todas que estão imersas nesse ambiente a terem esse tipo de comportamento. Então, nós entendemos hoje que o sexo, ele é uma expressão, ele deve ser uma expressão, uma exteriorização do nosso sentimento de amor, uma das formas de nós expressarmos o amor, que não é possível sem respeito, sem compromisso, sem responsabilidade. Mas nem sempre nós enxergamos dessa maneira. Então é só olhar para a história da humanidade e ver como é que tem sido a nossa relação com a sexualidade. Então hoje nós, apesar de trazermos inclinações desequilibradas do passado, né, a partir da nossa compreensão hoje, né, da função que o sexo tem para nós, não só na possibilidade que nos dá de gerarmos formas físicas, mas na própria alimentação da alma. Né? Então, um casal que se ama, um casal equilibrado, né, se retroalimenta nesses momentos também de intimidade, se fortalece. Mas, infelizmente, não é assim que a maioria das pessoas pensa e vive, né, essa energia poderosa que nós temos sexual dentro de nós. Então, há todo um estímulo a que as pessoas extravasem, né, deem vazão às suas inclinações, aos seus desejos, nesse período, o que significa dar muitos passos para trás na nossa evolução. Mas o que acontece? Assim como eu falei para vocês que o Chico chegou lá num prostíbulo e fizeram um culto, isso não me dá nenhuma ideia. Eu nunca passou pela minha cabeça, puxa, acho que eu vou abrir um trabalho assim como esse. Eu vou visitar prostíbulos propondo que se façam cultos. Porque eu sei que o impacto daquele ambiente sobre mim não vai ser igual ao que teve sobre o Chico, por exemplo, que era um espírito muito mais evoluído e que, de certo modo, já tinha equilibrado muito melhor essa área. Então, eu sei que a presença nesse ambiente, não só o que eu vou enxergar, não é só porque haverá mulheres, talvez, desnudas, mas a própria ambiência, né? O que acontece ali, isso fica impresso nesse ambiente, e isso vai ter um efeito sobre mim de me inclinar para isso, para esse tipo de atividade. Então, quando uma cidade se dedica a vivenciar esses momentos, né, que são ditos de alegria, de liberdade, mas que nós sabemos que nos faz dar passos para trás na nossa evolução, porque a gente sabe que a evolução do espírito é caminhar da materialidade para a espiritualidade. Quanto mais o espírito evolui, né, mais ele vai exercendo controle sobre a matéria e não o contrário. Então, o espírito embrutecido, né, ele é praticamente guiado pelos seus instintos e pelos seus apetites, por suas inclinações. Né? O sexo, comida e tal. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a se dedicar a outras atividades, né, mais sutis, mais espiritualizadas, e vamos tentando controlar mais, a colocar a matéria no nosso serviço e não nós vivermos para ela. Então, o que a gente percebe é que, nesse período, a atmosfera que se constitui, ela é muito malsã, e ela vai, o efeito dela seria de nos inclinar a termos comportamentos que não seriam bons para nós. Né? Mas, lembrando, sempre que nós somos espíritos ainda, não podemos ser ingênuos, né? Porque eu já li o livro dos espíritos, o livro dos médicos, que eu frequento um centro, significa que eu já sou um espírito iluminado e que estou seguro, né, que eu não tenho ainda que coisas da matéria não vão exercer uma tentação, que eu não trago inclinações ruins dentro de mim que precisam ser trabalhadas. Né? Então, a ambiência ela vai ter uma ação sobre as pessoas. Assim como nós construímos o ambiente à nossa volta, nós sofremos a influência dele. Né? Então, por exemplo, o meu sentimento, né,
aquilo que eu tenho vontade de fazer, né, os meus pensamentos, as minhas sensações. Quando eu estou numa atividade na casa espírita, vão ser completamente diferente dos meus sentimentos, né, dos meus pensamentos. Eu estou, por exemplo, assistindo o meu time jogar no Maracanã, junto ali da torcida organizada. Então, eu não tive muito essa experiência nessa vida, não, mas uma vez com meu irmão, nós levamos os nossos filhos, né? Engraçado que eu sou de um time, meu irmão de outro, a gente levou nossos filhos para assistir outros 2 times que não eram os nossos. Mas a gente ficou ali quando 2 times jogam, as torcidas ficam separadas, né? Não é nem torcida organizada, não, é o pessoal que torce para o time só, normal. É um negócio muito contagiante, assim, sabe? O pessoal levanta e começa a rodar a camisa, cantar aquelas coisas, daqui a pouco eu imagino que é o que o pessoal fazia para ir para a guerra, né? Imagina, você acorda de manhã, você vai comer um negócio e tal, e daqui a pouco você vai estar numa guerra. É um negócio meio difícil, né? Então, o que eu posso fazer? Aqueles tambores, aquelas coisas que os caras falavam, tal, aquilo tudo vai ajudando a pessoa a entrar naquele clima, né? Então, puxa, eu estou ali, né? Imagina, assistindo o jogo, meu time acabou de fazer um gol, todo mundo começou a pular e gritar. Eu vou conseguir fazer uma prece naquele momento? Não é o clima, não é o ambiente, não estou... A coisa ali é excitação, é euforia, né? A vontade que dá de sair correndo e gritando e tal. Não tem nada a ver com o sentimento que você tem quando você está assistindo um estudo, né? Quando você está fazendo o estudo sistematizado, quando você está ouvindo uma prece na casa espírita, né? Então, o ambiente que se constitui no local, ele vai ter uma ação sobre as pessoas que estão ali. As pessoas constroem esse ambiente e esse ambiente retroalimenta aquilo, né? Então, por exemplo, há casais que imaginam, né? Estão muito tempo junto, aí acha que a coisa está caindo no marasmo e tal, e acha que vai para desses motéis para ter um encontro, né? Eu fico imaginando o que é ambiência ali. Pode ser um casal que seja um fiel ao outro, não estão indo traindo, não, só os 2, mas, puxa vida, você tem a sua casa, onde você tem as suas atividades equilibradas, você mora com a pessoa que você ama, que você respeita, aí você vai sair dali e vai para um lugar onde muitas pessoas se revezam ali nessa atividade só de saciar os seus apetites materiais, não tem necessariamente sentimento envolvido. Você imagina, não precisa nem ter espírito, a gente sabe que tem, mas mesmo que não tivesse, imagina as qualidades dos fluidos que estão encharcando esse ambiente e que você vai absorver num ambiente desse, né? Então, assim, a gente não vive, né, o espírita não vira uma pessoa esquisita no mundo, não posso, vai andar, não entro aqui, não vou lugar nenhum, tudo é perturbação, tudo é esquisito. Não é isso. Mas é claro que quando a gente adquire conhecimento, isso vai gerar tomadas de decisão, né? Então, se você percebe, né, que determinado ambiente não é salutar, não é saudável, você não vai frequentar aquele ambiente, né? Então, eu me lembro, acho que já contei isso algumas vezes, né, que eu tenho um grande amigo, assim, já de muitos anos, né, e ele sempre foi um cara que gostou, assim, de comemorar aniversário, fazer festas e tal. E aí, normalmente, quando ele fazia o aniversário dele, ele fazia 2 edições do aniversário, né? Tinha aquela, vamos dizer, sexta-feira à noite ele chamava os amigos para ir num barzinho comemorar, num lugar desse. E aí, no dia seguinte, no sábado, ele fazia um almoço com a família, com os pais. E é até engraçado que a minha filha mais velha, Elisa, me contou um tempo atrás que ela achava que esse meu amigo era tio dela, porque a gente ia no aniversário na versão família, assim, eu não ia, ele me chamava para ir de noite, mas eu falava, não, eu prefiro ir na versão almoço com a família, porque assim, apesar de quando jovem, né, não tinha uma orientação assim, eu me lembro que quando eu saía com meus amigos, a gente ia para bar, era o que a gente fazia, né? E aí, mais tarde, tendo as orientações que a doutrina espírita me deu, não só eu deixei de beber, quando eu tinha lá meus 20 anos,
como o próprio ambiente do bar não era uma coisa assim de agora é pecado, não posso ir ali. É que você perde a afinidade com aquilo. Então, uma coisa que você fazia numa época e nem percebia, estava ali conversando e tal, se eu tiver que ir num lugar desse hoje, puxa, eu não diria assim, não, por ninguém, em nenhuma condição eu pisaria ali. Mas eu sei que se eu fizesse, eu também não ia ficar fazendo cara estranha, não. Se eu tivesse que ir, ia ficar educado ali. Mas eu sei que não ia me sentir bem. Então, se é uma coisa que eu posso evitar, como, por exemplo, esse meu amigo, gosto muito dele, não gostaria de deixar de abraçá-lo no aniversário. Mas se ele tinha a possibilidade do almoço em família, para que eu ia na noite no barzinho? Isso era uma coisa que eu já não me fazia bem. Não é? Na verdade, não faz bem para ninguém, mas tem gente que percebe e outros que não. Né? Então, tinha uma época que eu não percebi. Depois você desenvolve uma... À medida que você vai se afinizando com outro tipo de pensamento, de sentimento, de objetivos, de desejos na vida, coisas que, de repente, você podia até já ter gostado de fazer, aquilo vai deixando de ser atraente para você, e você vai querendo outras coisas. Né? Então, nós não percebemos os fluidos pelos nossos 5 sentidos, mas nós percebemos. Eu não sei nomear, mas nós percebemos porque nós somos espíritos encarnados. Então, eu não percebo a luz, né, se não for pelos olhos. Fechou meu olho, eu não sei se está com a luz acesa ou apagada. Agora, os fluidos, eles atuam sobre mim não através dos meus olhos, do meu ouvido ou do meu tato, mas é através do perispírito. Né? E a gente não... Eu posso fechar o olho, mas não tem como fechar o perispírito. Eu estou em interação com o ambiente. Né? Então, a maneira de nós construirmos ambientes salutares, ambientes elevados, é cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos. Há espíritos que já fizeram isso, já fizeram esse dever de casa, vamos dizer assim, o pensamento já é sempre elevado, o sentimento já é sempre puro. Nós, que ainda não chegamos nesse patamar, temos que vigiar. Né? Então, eventualmente, nós teremos sentimentos ruins ou pensamentos ruins. A questão é estar atento, detectar e não ter um sentimento ruim. Assim, uma pessoa te disse uma coisa desagradável e na hora você tem um sentimento ruim em relação a ela. Na condição em que nós nos encontramos, é normal, é natural que aconteça. Mas o problema não é você ter tido essa inclinação, é o que você vai fazer com ela. Se você vai ficar ali alimentando, remoendo aquilo, ou se você, peraí, isso aqui não é bom para mim. Isso não vai me ajudar em nada e nem a ninguém. Então, vamos tentar retomar aqui o equilíbrio. Então, é esse exercício, esse investimento que nós fazemos em nós mesmos, de preservar os nossos pensamentos elevados, os nossos sentimentos puros. Isso é que vai ajudando a gente a constituir um ambiente salutar em torno de nós, né? E que, ao mesmo tempo, vai nos colocando a seguro das influências perniciosas que um ambiente malsão poderia ter sobre nós. Né? Então, é algo que depende do nosso interesse, a gente tem que querer isso, né? E vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade, exercitar isso. Né? Então, eu me lembro que, muito tempo atrás, eu também já contei essa história, né? Estava andando de ônibus, e aí um motorista, assim, eu não sei se foi um senhor ou uma senhora, um velhinho, estava subindo ainda as escadas para entrar no ônibus, o motorista arrancou, né? O velhinho quase caiu para fora do ônibus. Nossa, eu me imaginei com um taco de beisebol ali, assim, destruindo o motorista. Mas aí, bom, eu nunca fiz isso, como vocês sabem, eu sou muito fraco, qualquer um não fosse brigar, eu ia apanhar. Então a inteligência sempre me impediu de brigar. Mas naquele momento não foi a fraqueza, não. Ali já foi o que o Espiritismo me ensinou. Pensando, poxa, por que eu tive aquele sentimento muito ruim na hora? Mas aí eu falei, poxa, o sujeito, para fazer um negócio desse, não está bem. Uma pessoa que está bem, que está feliz, não vai fazer uma brutalidade dessa, uma deselegância dessa. Então, ele está mal. Aí eu vejo um negócio desse, e aí começo a vibrar mal, pensar um monte de coisa ruim. Eu vou ajudar ele a continuar assim, e ele vai continuar fazendo isso com todo mundo. Né? Se eu na hora de sair, xingo ele, né, falo
fala uma coisa desagradável para ele, eu só vou contribuir para que ele continue daquele jeito. Então, eu me lembro que naquele dia, apesar de eu sentir ainda que eu tenho essa... Eu vejo uma coisa assim que me parece uma injustiça muito grande, um desrespeito, um distrato, vem essa coisa violenta dentro, isso tá. Então, eu posso não dar vazão hoje, mas certamente já fiz no passado. Se a coisa vem, é porque eu já treinei isso aí. Certamente o resultado não foi bom, né? Mas o bacana é que aquele dia, apesar dessa primeira inclinação ruim, eu consegui racionalmente, fazendo esse raciocínio que eu fiz, né? Poxa, se eu continuar pensando e sentindo isso que eu estou sentindo e pensando agora, eu só vou fazer o cara ficar pior. Então, eu consegui me convencer de que aquilo era ruim e fazer uma prece. Puxa, bom, primeiro que a irritação que eu estava, o ódio que eu estava, aquilo ali já acalmou, né? Já passou aquilo ali. Eu pensei, puxa, você sabe a vida que esse sujeito tem? Eu não sei da vida dele. O que pode ter acontecido? Estou aqui desejando mal para o sujeito. Ele fez uma coisa errada, é certo. Mas será que eu, se tivesse passado pelas coisas que ele passou, faria melhor? Não sei. Não sei o que ele passou. Mas aí eu faço a prece e aí eu já me sinto melhor. Começa por aí. Porque ficar com raiva é muito ruim. Querer agredir alguém é um sentimento ruim, não é agradável. E aí eu faço a prece e já me sinto melhor. Eu já, pelo menos, estou ajudando, estou dando uma pequena contribuição para melhorar a ambiência ali. E aí, na hora de descer do ônibus, você, puxa, meu irmão, vai com Deus, puxa, tem uma boa viagem, vai com Deus e tal, dá um sorriso para ele. Vai funcionar, não sei, mas atrapalhar não vai ficar com mais raiva por causa disso. Então, ou não faz diferença nenhuma, ou ajuda. Agora, se eu saio dali falando que absurdo, hein, ó, vou te denunciar, não sei o que lá, pô, vou deixar o sujeito mais chateado. Ele só vai fazer mais coisa ruim ainda. Melhorar é que ele não vai. Então, é muito importante que os conhecimentos que o Espiritismo nos traz, né, nós somos ainda ruins, temos dificuldades, mas aí é que está a beleza da coisa. Não é porque você reconhece que tem erro que você precisa continuar assim. Então, eu tenho dificuldade. Ué, mas a gente está aqui, isso aqui é uma escola, a Terra é uma escola. A gente nasceu para melhorar. Eu não vou virar espírito perfeito nessa vida. Mas eu vim para desencarnar numa condição melhor do que a que eu encarnei. Quanto, eu não sei, mas tem que ser melhor. Senão, não aproveitei. Então, a gente precisa usar esses conhecimentos que o Espiritismo traz para trabalhar a nosso favor, né? Então, que essas reflexões de hoje, né, essa consideração de que nós somos espíritos, espírito pensa e sente. Pensamento e sentimento atuam nos fluidos, e os fluidos constituem a ambiência. A ambiência vai interagir com aquele. Então, do mesmo jeito que eu estou aqui atuando sobre os fluidos, estou sofrendo a ação dos fluidos também. Então, que esse conhecimento nos ajude a mantermos um estado de vigilância, não é? Não que a gente não vá mais ter nenhum pensamento, sentimento ruim na nossa vida, mas que detectando isso, percebendo que está entrando num clima ruim, que nós trabalhemos no sentido de modificar isso, né? Então, eu me lembro uma época que eu andava mais de ônibus, andava sempre com um livrinho daqueles, ou era o Evangelho, ou um daqueles da coleção do Fonte Viva no ônibus, né? Sentiu que o astral está caindo um pouco, abre e lê uma página. Agora, a prece é uma coisa impressionante, né? Porque não é uma reunião sobre prece, mas, puxa vida, se eu parar e começar a pensar assim, quantas vezes, em momentos de dificuldade, em momentos de desequilíbrio, momentos que eu poderia ter tomado atitudes que teriam consequências muito ruins para a minha vida, a prece foi o antídoto, foi o que me salvou. Assim como, provavelmente, em outros momentos, a ausência dela não acabou contribuindo para que eu caísse em algum momento, né? Então, assim como eu evitei quedas, porque tive essa clareza de, não, peraí, para um pouquinho, faz uma prece, e aí dei uma solução boa, de repente, outros momentos em que eu não tive essa clareza, a solução foi ruim, não é? Mas, bom, eu não posso voltar no tempo e consertar o que eu fiz de errado, mas posso ficar mais vigilante para não cair nas mesmas armadilhas, não cometer os mesmos erros. Tá bom? Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês. Espero que essas reflexões tenham sido úteis. Não falei nenhuma novidade, mas é sempre bom a gente pensar junto. Tá bom, Marcelo, muito obrigada.